Olá, meus amigos do canal Bica Galo, eu sou Leandro Cabido, jornalista e também comentarista esportivo, dono do canal Fala Cabido, e todas as sextas-feiras, todos os fins de semana eu tô aqui para falar um pouco mais sobre a semana do Atlético, sobre os prognósticos que eu faço em relação ao Clube Atlético Mineiro. E essa semana tivemos muitas informações interessantes que vamos conversar aqui. Entre elas, claro, a estreia do Atlético na Libertadores. Sim, eu sei que já tem algum tempo, mas enfim, eu vou falar assim mesmo. E também sobre esse Galo Business Day, né, que tivemos aí revelações importantes, não, que tem alguma novidade, mas enfim, tivemos algumas revelações importantes e a gente tem que conversar aqui sério sobre isso. Mas antes de tudo, eu já tenho que convidar vocês a sentarem o dedo no like, a se inscreverem aqui no Bica Galo e também a se inscreverem, obviamente, no canal Fala Cabido. Lá eu também falo dos outros clubes mineiros e também um panorama geral sobre o esporte. Bom, começar falando sobre essa situação aí do técnico Cuca, né, que sofre uma pressão no Atlético e, de certa forma, uma pressão merecida, já que a equipe não se desenvolve dentro de campo, né? Contra o La Guaira no empate na Venezuela pela estreia na Libertadores foram 59 cruzamentos. Inclusive, eu acho que foi o recorde, pelo menos dos dados do SofaScore em relação ao Atlético. É um número impressionante que só mostra que o Atlético não sabe o que faz com a bola, né? É um time que pega a bola e cruza na área, um time que pega na bola e cruza na área. E isso não precisa de trabalho nenhum, né? Basta colocar alguém lá para ficar fazendo isso. Cruzar a bola na área é fácil, né? E pior do que isso, né? São cruzamentos mais ou menos da intermediário, que facilita a defesa. Mas o que eu tô vendo mais em relação ao Cuca é que ele pegou o jogo que o Sampaoli colocou no Atlético, né, o estilo de jogo que havia no Atlético, e basicamente jogou no lixo, né? O jogo posicional, um jogo de posse de bola, um jogo de domínio de meio campo, um jogo de pressão alta, e isso acabou no Atlético. Isso acabou no Atlético. O Atlético não tem isso mais. Quando acontece, é basicamente porque os adversários querem que o Atlético fique com a bola. Então, o Atlético nesse momento vive sim uma crise técnica forte, uma crise tática, muito forte também, e precisa melhorar urgentemente. Fora também as teimosias, né, que eu também não consigo entender. Desde o clássico contra o Cruzeiro eu venho cobrando isso aqui, principalmente no Bica Galo, em relação a esse meio campo do Atlético. Para mim, até mesmo a contratação do Tietê, ela não faz o menor sentido, sendo que você já tem o Zaratio, que pode compor o meio-campo ali com o Nacho tranquilamente, na minha opinião. O Keno tá fazendo hora extra na ponta esquerda, na minha humilde opinião. O Hulk também não tá jogando absolutamente nada. Então o Atlético, neste momento, vive um problema em que o técnico, ele é o responsável. Ele tem que resolver esses problemas. Se os jogadores não estão rendendo dentro de campo, pelo menos naquilo que ele tá pedindo, ele tem que cortá-los. Pelo menos essa é a minha avaliação de momento, né? E mais do que isso, né? Na entrevista coletiva que aconteceu após o jogo, o empate 1-1, como eu já falei na estreia do Atlético pela Libertadores, o Cuquinha, que é auxiliar do técnico Cuca, basicamente jogou a responsabilidade para os atletas, né? Falando que eles não treinam isso. Tá, então por que eles estão fazendo isso? Né? Chegar na coletiva e falar isso também é uma grande bobagem, né? Tem que assumir as responsabilidades. E eu me lembro muito bem, eu estava na transmissão da Rádio 98 para Cruzeiro e Atlético, que o Cuca, na coletiva, falou que tinha que ser cobrado 10 dias, né? Em 10 dias, já que era a estreia da Libertadores. E aí, Cuca? Né? O time não tá andando. E aí também temos que dar uma alfinetada aqui na diretoria do Atlético. E o que eu quero dizer com isso, né? Não é uma crítica para destabilizar ninguém, porque todo mundo, na verdade, eu acho que já sabe disso, né? E eu venho falando isso muito aqui, principalmente no Bica Galo. Quando o Atlético propõe um projeto de 2 anos para o Sampaoli, faz uma série de contratações. Vocês se lembram, né? Johan, Natan, Alan. O Alan acho que até foi um pouquinho antes, né? Mas enfim. Então acaba que você tem jogadores muito leves no meio campo. O Sampaoli não fazia uma exigência de um centroavante, por exemplo, e acaba que o Atlético fica com um time muito com a cara do Sampaoli.
E aí, na hora de você contratar um técnico, você tinha, pelo menos na minha visão, de seguir o projeto. E qual que era o projeto? Um técnico que tivesse pelo menos as características parecidas com que o técnico inicial, no caso o Sampaoli, tivesse. Não estou nem falando que o Sampaoli tinha que continuar, não estou falando nada disso. Eu estou falando basicamente que você tem o início de um projeto, o início de uma filosofia de jogo lá atrás e que ele deveria ter sido continuado. Porque quando você contrata o Cuca, você pega esse projeto e você simplesmente joga assim na lata de lixo. Foi isso que o Atlético fez. E por isso está sofrendo. E vai continuar sofrendo. Porque o time do Atlético hoje, ele é sofrível. O Atlético hoje apresenta um nível de futebol sofrível. Né? Eu não estou nem falando aqui que o resultado contra o La Guaira foi péssimo não, tá? Se tratando de Libertadores, jogando fora de casa, não foi péssimo não. O que assusta o torcedor, pelo menos a grande parte da torcida e também a imprensa, como é o meu caso, como analista de futebol, é o nível do futebol apresentado, que é terrível, é sofrível, como eu já falei. Então, esse é o momento técnico do Atlético, né? O Nacho deve estar bem preocupado, inclusive, e o Atlético tem que reverter isso de alguma forma, né? E aí vai ter que exigir mais investimentos, vai ter que ter mais contratações, porque com esse elenco que aí está, eu não sei, eu acho que vai ficar mais difícil. E falando do que foi revelado na manhã de sexta-feira, o Atlético tem uma dívida líquida de 1 bilhão e mais de 200 milhões de reais. Gente, pode ter mecenas, pode ter estádio, pode ter tudo, cara. É um número assustador. É um número que em algum momento vai ter que pagar. E mais do que isso, mais de 500 milhões são de dívidas de curto prazo. O Atlético tem que resolver elas rápido. Cara, a situação não é fácil, né? O Alexandre Matos já estava falando isso, né? Que a situação do Atlético financeiramente é dramática. E é dramática sim. Não adianta a gente passar a mão porque tem o Rubens Menin colocando dinheiro no Atlético, mesmo porque o dinheiro do Rubens Menin também não é infinito não. E se estiver investindo errado também, tá desperdiçando oportunidades. Que é o que eu tô achando que tá acontecendo, inclusive, tá? Para mim o Atlético tá desperdiçando dinheiro, né? Tá contratando errado, tá fazendo apostas que não me convencem. É isso, no momento o Atlético vive alguns problemas, vive momentos de instabilidade, né? Há soluções que, inclusive, os 4Rs colocaram de proposta, que na minha avaliação mais importante, aí eu não vou nem falar de venda de shopping, venda disso, venda daquilo, se o elenco está super valorizado ou não está, aliás, para mim tá, mas enfim, eu não vou nem discutir isso, mas que existe pelo menos um alvo, né, um target em relação à dívida, né, que é ter uma dívida de 300 e poucos milhões, quase 400 milhões no ano de 2026, no ano fiscal de 2026. Então, são 5 anos até lá e vamos ver se o Atlético vai ser capaz de fazer isso, né? É um abatimento bem grande na dívida caso isso aconteça e vamos ver se isso de fato vai se consolidar no Clube Atlético Mineiro, que cá entre nós precisa de fato se organizar para aí a gente pensar em passos grandes. Por mais que isso interfira no que a torcida deseja de fato, que são os grandes títulos, você precisa de fato manter a casa em ordem para se organizar a ponto de brigar com os que estão de fato organizados hoje, né? Que é o caso do Flamengo e também é o caso do Palmeiras. Então é isso, meus amigos, não se deixem de se inscrever aqui no Bica Galo, também no Fala Cabido, e na próxima semana eu trago aqui mais assuntos do Atlético para vocês. Um abraço e até a próxima.